Olá, mais uma vez, sejam todas bem-vindas, bem-vindos aqui a mais uma Quinta com Terapeuta. Esses encontros, né, essas aulas gratuitas que a gente faz aqui toda quinta-feira com vocês, para a gente passar alguns assuntos interessantes relacionados à sexualidade, certo? Hannah, você está perguntando em relação à câmera? Fica à vontade, tá? Se você quiser deixar a câmera aberta ou fechada, o que for melhor para você, tá bom? Fica muito à vontade em relação a isso, tá? Quem está participando aqui pela primeira vez, eu quero explicar para vocês como é que acontece, né, as dinâmicas aqui das nossas aulas. Hoje, para nossa aula de hoje, fiquem à vontade de vocês fazerem perguntas, mesmo durante a aula, tá? Porque a aula de hoje vai ser uma aula bem prática, assim, bem para quem atende, para quem faz atendimento, ou para quem pretende fazer ainda, né? Então a gente vai falar bastante sobre essa questão. Então, se surgir alguma dúvida durante aí a aula, pode ficar à vontade para abrir o microfone ou para chamar aí no chat, para perguntar aí pelo chat também, beleza? Que aí eu já vou respondendo vocês, tá certo? Nosso chat aqui está funcionando direitinho. Recomendo vocês hoje, se vocês quiserem, pegar algo para anotar, porque eu vou falar algumas coisas aqui que é interessante de repente vocês anotarem, beleza? Então, vou dar um tempinho se vocês quiserem pegar algum local para anotar, alguma coisa assim. Pode ser interessante, principalmente quando eu for falar ali daqui a pouquinho de anamnese. Então, já prepara alguma coisinha aí, tá bom? E aí, então, qual que é o nosso assunto da aula de hoje, do nosso encontro aqui hoje, né? Nós vamos falar sobre a primeira sessão, o primeiro atendimento que você vai fazer com o cliente. Por que que a gente vai falar sobre isso? Porque é um assunto super importante. Talvez, com certeza, é a sessão mais importante que você vai fazer com o seu cliente, que inclusive ela pode ser a única, né? Esperamos que não, mas pode acontecer dela ser a única sessão. Então, é importante que você prepare, né? Estruture bem para que você faça da melhor forma possível, tá, joia? É claro que não tem uma receita de bolo, tá? Mas tem algumas coisas importantes que a gente tem que levar em consideração aí quando a gente vai falar, quando a gente vai fazer o nosso primeiro atendimento, beleza? Já uma dica prática para vocês, quem aqui já atende? Me fala aqui, pode ser no chat ou no microfone, tá? Só para eu saber, alguém aqui já faz atendimentos? Ana, eu, na beleza. Maravilha. Mais alguém que já faz atendimentos? A Hanna falou que ela faz, né? Carol ainda não, né? Carol tá estudando ainda. Givanilson, Wagner, Lu, sejam todos bem-vindas. Hanna faz atendimento com terapeuta tântrica. Maravilha. Eu sou terapeuta tântrico também, Hanna. Ah, então tá, mais ninguém? Beleza. Então olha só. Na visão de vocês, qual que é o objetivo da primeira sessão? O que que vocês acham? Qual que seria o objetivo dessa primeira sessão? Qual que é o objetivo que vocês têm que ter em mente quando você vai numa primeira sessão com um cliente? O que que vocês acham? Quem chuta? Então, Fala, Carol. eu vou. Peraí, que eu acho que eu consigo abrir primeiro. Então, com base no que eu estudo na faculdade, Aham. com base em informações que professores passam para gente, né? Uhum. É tentar entender aquele paciente e explicar como que você como que você trabalha, qual abordagem que você usa, como que as sessões serão conduzidas. Uma coisa que foi muito importante durante a minha terapia foi a pergunta: o que você espera com a terapia? O que você acha que a gente vai fazer aqui? Uhum. Então, eu tenho para mim na minha cabeça de que o primeiro atendimento é sempre esse, né? É mais uma conversa para as duas pessoas se conhecerem, porque afinal, ser terapeuta de alguém é uma coisa muito séria. Então, vocês têm que ter um vínculo ali, né? Principalmente quando você é um terapeuta sexual, que tem que ter um vínculo um pouquinho mais forte, porque os assuntos são um pouquinho mais leves, né? Mas é isso.
Uhum. Carol, tudo isso que você No falou, YouTube, vou começar a pode falar. gravar curso, vou começar a fazer outras coisas que eu não consegui fazer até hoje. É. Só um minutinho, gente, meu negócio deu uma travadinha aqui. Deixa eu só voltar aqui de novo. Beleza, voltei. E é exatamente isso, Carol. Tudo que isso que você falou, você praticamente descreveu o nosso roteiro da aula de hoje, certo? Mas tem algo assim mais prático, certo? É tudo isso que você falou é quase o roteiro da primeira sessão, certo? Mas tem algo assim mais prático em relação qual que para nós terapeutas, né, e para o cliente também, qual que é o objetivo da primeira sessão? Olha só, tenha isso sim em mente, tá? Eu vou explicar depois por quê. O objetivo da primeira sessão é você fazer com que o terapeuta, com que o cliente volte nas outras sessões, certo? Então, esse é um ponto prático e um ponto chave. O objetivo da sua primeira sessão é você fazer com que o seu cliente volte nas próximas, tá? Então, não só por uma questão comercial, né? Não só por uma questão que é o seu trabalho, né? E isso vai trazer ganhos para você, mas é para a questão do cliente também, certo? Porque o trabalho, claro que existe algumas situações possíveis de você trabalhar com alguém em uma sessão só. Muita gente vai falar que não, mas em algumas situações é até possível, mas geralmente não é o que acontece. Então, tragam em mente essa questão. O primeiro objetivo dessa primeira sessão que você vai fazer é fazer com que o cliente entenda a importância, tá, de continuar, de vir para a próxima sessão. E aí, como é que a gente vai fazer para que isso aconteça? Como é que a gente vai conduzir, né, essa primeira encontro, esse primeiro encontro a gente está fazendo com o nosso cliente, certo? Como eu comecei falando, não existe uma receita de bolo, mas existe algumas premissas que a gente tem que ter em mente, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês de algumas práticas que a gente vê alguns terapeutas fazendo, que eu não vou falar que é certo ou que é errado, né? Cada um tem uma forma de conduzir, certo? Mas até para trazer para vocês essas possibilidades e para vocês refletirem também sobre isso. Alguns terapeutas não cobram a primeira sessão, certo? Eles é, Eles falam que a primeira sessão é para o cliente conhecer como é que é o trabalho, certo? Como é que, para entender a dinâmica ali que vai acontecer, se ele pode ajudar, se ele tem condição ou não de ajudar esse paciente, esse cliente, mas enfim, eu não aconselho fazer isso. Eu não trabalho dessa forma, por exemplo, tá? O que que pode ser interessante, né? O que de repente você possa fazer? Você pode, né? Se você, principalmente se você trabalha online, por exemplo, você pode ali conversar 10, 15 minutos com o seu cliente para você explicar ali por alto como é que funciona o seu trabalho, né? Até aí não tem problema nenhum em relação a isso. Mas eu acho que você fazer uma sessão, né, toda ah, sem cobrar, eu acho, opinião minha, né? Eu acho estranho. Mas, como falei, cada um conduz da forma que achar mais interessante, certo? E aí, então, como a Carol mesmo falou, um ponto bem importante que a gente tem que ter em mente nessa primeira sessão é justamente criar essa conexão, criar esse vínculo. É o momento que o terapeuta vai conversar, onde vocês vão conversar ali com o seu paciente, com o seu cliente, começar a criar esse vínculo terapêutico, onde o paciente, o seu cliente, ele vai se sentindo um pouco mais à vontade ali com você. Porque é muito comum deles chegarem, principalmente com terapia relacionada à sexualidade, de chegar assim mais travado, mais tímido, com certo receio do que é que vai acontecer ali, principalmente quem está fazendo terapia pela primeira vez, que nunca fez terapia, costuma ficar assim mais receoso. Então, a gente precisa utilizar esse momento para a gente deixar a pessoa mais à vontade, no sentido de entender exatamente como que vai ser esse processo, o que que vai acontecer ali. Então, para começar, para a gente criar para que a gente consiga que ele volte na próxima sessão,
a nossa primeiro, a nossa primeira ideia, nosso primeiro objetivo aqui é criar esse vínculo, começar a criar esse vínculo terapêutico. É claro que isso, é claro que isso vai acontecer com o tempo, né? Você não vai fechar um vínculo ali inteiro só numa primeira sessão. Claro que com o tempo esse vínculo tende a ir aumentando, tende a ir melhorando, mas é fundamental ali que, que, que esse vínculo já comece a se estabelecer ali. E para isso a gente vai tem algumas ideias, né, em relação a isso, certo? A Nirley falando aqui, né? Muitos clientes sabendo que é gratuita, eles vêm só para gratuita. Isso também acontece, tá? Claro que acontece porque em outros momentos da minha vida, eu já trabalhei assim. E eu acho engraçado, principalmente quando eu trabalhava só com Tantra, né? Eu comecei a trabalhar na terapia com terapia tântrica. E algumas vezes já aconteceu de, de eu dar uma sessão para a pessoa, para ela vir, conhecer, saber como é que é, né? E tudo mais. E eu falo para vocês, todas as pessoas, todas as pessoas que eu dei a primeira sessão, certo? Nenhuma delas voltaram. Nenhuma delas, nenhuma delas voltaram para fazer sessões pagas. Nenhuma, tá? Todas as pessoas que fizeram pacote de sessões comigo, que vieram para um pacote de atendimento mesmo, nenhuma delas passou por sessão gratuita. E as que passaram pela primeira sessão gratuita nunca voltaram para fazer, né, as outras demais. Então, por isso que eu falo que, para mim, não funcionou, certo? E eu não acho que seja uma coisa interessante. Mas conheço pessoas que fazem, né, que vai por esse caminho e cada um procura o que for melhor aí para você, tá? Pessoal, só cuidado aí com os microfones abertos, a não ser que você queira fazer alguma pergunta, né? Fiquem aí atentos à questão, e por favor, só para não ficar esse eco aqui. Agora tá tudo certinho, beleza? E aí, um negócio que é mais importante ainda, quando a gente fala em relação à sexualidade, que é o seguinte: quem é terapeuta especificamente da área da sexualidade, isso talvez seja um pouco menos importante, tá? Mas como eu sei que muita gente que não trabalha só com a sexualidade, trabalha com outras questões também, embora a sexualidade envolva praticamente tudo, mas geralmente quando a pessoa não vem por causa de alguma questão sexual, é muito importante o que a gente chama de permissão. Você dá permissão para o seu cliente, para o seu paciente, falar sobre esse assunto. Porque a sexualidade, galera, como vocês sabem, é um assunto que é extremamente tabu, que é extremamente melindroso. Então, a maioria das pessoas que vão chegar até vocês, principalmente aquelas que vão chegar não por questões sexuais, mas por outras questões, dificilmente essas pessoas elas tiveram na vida uma permissão para falar sobre sexualidade de forma mais aberta. Às vezes, a maioria delas foram criadas em ambientes mais repressivos, em ambientes onde não era permitido falar sobre isso, tá? Então, se você não der permissão, se a pessoa não perceber que aquele assunto ali é bem-vindo na terapia, ela provavelmente não vai falar disso com você. Então, o que que muitas vezes a gente percebe alguns terapeutas fazendo e que isso é uma coisa que a gente deve evitar fazer. Esperar que o cliente traga esse assunto para você, certo? Muitas vezes ele não vai trazer nunca. Porque ele não precisa, porque não tem nada a ver? Não, porque ele não acha que ele pode falar sobre isso ali. Ele nunca pôde falar sobre isso em lugar nenhum na vida dele. Por que que ele vai achar que de repente ele vai achar que ele vai poder falar sobre aquilo ali, tá? E quando eu falo dar permissão para que esse assunto seja dito, eu quero dizer o seguinte: dizer que esse assunto, que assuntos relacionados à sexualidade, é bem-vindo ali no seu ambiente de trabalho, é bem-vindo ali no seu ambiente de atendimento. E essa comunicação e essa permissão não necessariamente ela tem que ser falada. Pode ser também. Você pode falar sobre isso, trazer esse assunto, certo? Muitas vezes, quando você percebe que é importante tratar desse assunto, você deve sim puxar esse assunto com o seu cliente, porque ele vai se sentir permitido a falar sobre isso. Mas nem sempre é necessário que você fale, verbalize. Quer ver uma coisa interessante?
A gente tem que entender que todo o ambiente que você trabalha, a sua sala de atendimento, ou se você atende online, os objetos que estão aqui atrás de você, tudo comunica. Então, se você, por exemplo, atende online, né? Você coloca aqui atrás da sua cabeça aqui um livro, uma capa de um livro assim que fala sobre sexualidade, né? Que tem alguma coisa a ver com o assunto. Ou você está no seu consultório, você coloca alguma frase, né? Um quadro, ou mesmo livros mesmo relacionados ao assunto ali do lado da sua mesa. Não precisa colocar a prótese de um pênis ali ou de uma vulva do lado da mesa ali, não. Não tem necessariamente essa necessidade. Não que você não possa utilizar isso para poder explicar para o cliente alguma coisa, né, alguma questão. Você até pode usar, mas estou falando que não precisa ser nesse sentido. Porque principalmente pessoas que não vêm, que não estão acostumadas a lidar com esse assunto, às vezes ela assusta quando chega no seu consultório, na sua sala de atendimento e vê algo nesse sentido. Principalmente para aquelas pessoas que, como eu falei, não vêm para tratar necessariamente assuntos relacionados à sexualidade. Então, um ponto importante é isso. Tenha em mente que é responsabilidade nossa, de nós terapeutas, dar essa permissão, chamar esse assunto para roda de conversa, certo? Se você, mesmo que você coloque esses elementos ali na sua sala de atendimento, certo? Tem terapeutas, por exemplo, que coloca lá a bandeirinha lá da comunidade LGBTQIA+, tá? Para que a pessoa sinta que aquele é um ambiente acolhedor, que aquele é um ambiente inclusivo, certo? Então você pode colocar vários elementos no seu ambiente para que a pessoa se sinta acolhida dentro daquele ambiente, que ela se sinta à vontade. Então não é só a sua fala, não é só a forma como você conversa, é todo o ambiente que você cria. Mesmo que seja nesse ambiente online aqui, você consegue criar esse, esse ambiente de permissão, tá? E aí, se for necessário, você pode realmente falar, tá? Você pode trazer isso, esse assunto à tona, certo? Às vezes a pessoa está falando ali de ansiedade, né? De alguma coisa relacionada à ansiedade e tal. E você pode trazer esse assunto. Uma pergunta simples, tipo assim, você percebe que essa sua ansiedade, ela está atrapalhando você em alguma coisa na sua vida íntima? Você percebe que isso está influenciando? Você já percebeu que desde quando você começou a tomar tal medicamento, se isso está influenciando na sua libido, na sua vida íntima, com a sua parceria? Como é que está sendo isso? Você notou alguma diferença? Certo? Então, assim, são perguntas tranquilas de fazer, certo? Que aí você vai trazendo esse assunto à tona, que a pessoa começa a perceber que ela pode falar sobre isso. Às vezes, galera, para a gente que lida com sexualidade, parece uma coisa muito simples, muito óbvia, mas para as pessoas que vão chegar até vocês, ah, a simples palavra sexo já assusta de falar sobre isso, tá? Então, você trazer, claro que você também vai ter essa percepção ali de como a pessoa vai chegando, vai falando. Então, você trazer essa ideia, essa pergunta assim, como está a sua vida íntima, como é que está o seu casamento, como é que está o seu casamento, né? Se isso está impactando ali na sua intimidade com o seu parceiro, com a sua parceria, certo? E aí, a forma que a pessoa vai falando com você, você vai também conduzindo a conversa. Mas o importante é que você dê essa permissão. Entenda a permissão com a seguinte frase: a sexualidade é um assunto que é bem-vindo aqui no nosso atendimento, certo? Para pessoas que já vêm procurar você por questões sexuais, naturalmente elas já vão falar alguma coisa a esse respeito, certo? Mas, é, como muitas pessoas aqui também trabalham com outras demandas que não necessariamente a sexualidade, é importante que você dê essa permissão para que a pessoa possa falar, tá? Então, não fiquem esperando. Só vou falar disso se o meu cliente perguntar ou se ele tocar no assunto, tá? Muitas vezes eu sei que nós terapeutas também, principalmente quem não é da área, fica um pouco receoso de tocar nesse assunto também, porque às vezes não sabe como é que vai responder se a pessoa falar. Às vezes alguns terapeutas têm receio de que a pessoa interprete mal, né, falar sobre sexualidade porque tem aquele receio, alguns terapeutas têm esse receio de soar como se fosse um convite, né? Como se estivesse dando abertura para algum.
para algum investida sexual, certo? Tem pessoas que realmente não conhecem muito relacionado a questões terapêuticas e às vezes acabam interpretando por esse lado. Mas tudo é da forma que a gente fala, que a gente mostra o porquê da necessidade de tocar nesse assunto. Beleza? E aí, um outro ponto importante para a gente ir criando essa conexão, certo? É o acolhimento, é a validação das emoções, é a pessoa se sentir acolhida ali por você. E como que a gente. É claro que cada pessoa vai se sentir acolhida de uma forma, mas o que que eu quero dizer com esse acolhimento? É de você estar ali atento ao que a pessoa está falando, tá? Uma coisa importante que às vezes a gente olha, a pessoa está ali falando com você, você está olhando no relógio para ver se a sessão já está quase na hora de acabar, né? Ou você está olhando um simples celular que você deixa de lado e desvia a cabeça para poder ver a notificação que chegou ali na mensagem, você já desfoca ali da pessoa e a pessoa percebe que você não está focado nela. A pessoa não, ela percebe que você não está ali inteiro para ela, certo? A Jéssica comentou que em relação a anotações, tá? Ah, em relação a anotações, você pode falar para a pessoa, explicar para ela que você está, porque algumas coisas é importante a gente anotar, principalmente a gente está fazendo anamnese, a gente vai falar de anamnese daqui a pouco. Mas você pode explicar para ela. Você pode, eu vou anotar algumas coisas aqui para a gente discutir depois, né? Enquanto você vai falando comigo, tem algumas coisas que eu vou anotando, porque isso aqui que você fala é importante. Eu preciso voltar nesse assunto depois, certo? E depois você volta realmente no assunto, tá? Para a pessoa perceber que você está anotando, mas você está anotando o caso dela, né? Coisas que é para discutir sobre ela. A questão é você se distrair com outras coisas, como a notificação do celular, ficar olhando o relógio, certo? O tempo todo. Isso aí, ou mesmo ficar toda hora interrompendo a pessoa quando ela está falando, certo? Você vai ter um momento depois de explicar como é que funciona o seu trabalho, mas nesse primeiro momento, em que você vai começar a conversa, né, perguntando, a gente vai falar de anamnese daqui a pouquinho, mas você começa geralmente as sessões perguntando qual que é o principal motivo que trouxe você até aqui, certo? E aí você deixa a pessoa falar, deixa ela falar, e deixa ela falar, e deixa ela falar. Quando ela explicar, aí depois você começa a explicar a questão de como que vai ser o trabalho, como é que vai ser conduzido, e depois você continua ali na anamnese. Outro ponto importante para a gente poder ficar atento, principalmente nessa primeira sessão que a gente está fazendo essa conexão, formando essa conexão. A gente aprende dentro quem é lá da formação sabe, né? Jéssica está aqui, tem a galera, Nirley, tem uma galera do time da formação em terapia sexual. Obrigado pela presença de vocês aí, galera. Quando a gente aprende lá na formação, uma das coisas que a gente aprende lá é uma técnica que chama de questionamento socrático. Questionamento socrático, tá? O que que é isso? São perguntas que a gente faz para os nossos pacientes, para os nossos clientes, justamente para questionar algumas ideias, algumas regras que às vezes as pessoas trazem, algumas crenças que são disfuncionais, né? Alguns mitos sexuais que a pessoa às vezes acredita. Então a gente vai utilizando perguntas de questionamentos, certo? Para a gente poder entender melhor como que se dá esse processo de informações ali na cabeça da pessoa, como é que se dá esse processo cognitivo, certo? Então a gente faz o que a gente chama de questionamento socrático. É uma das técnicas básicas de quem trabalha dentro da terapia cognitiva, certo? Que hoje é a base da nossa formação em terapia sexual, beleza? E aí muitas vezes dentro desses questionamentos você vai realmente questionar coisas que a pessoa está te falando ali, né? Vou dar um exemplo aqui que eu falo bastante sobre isso, porque foi vários casos que eu atendi assim da, da mulher que tem dificuldade de ter orgasmo com a penetração, por exemplo, certo? E ela, e ela muitas vezes
tem isso como uma verdade muito importante na vida dela. Porque a gente fala ali da nossa formação, por exemplo, de crenças de maior valência emocional. Porque algumas pessoas, você simplesmente dá uma informação para ela e ela já entende aquilo e vira a chave, certo? Por exemplo, você pode informar para uma mulher que a maioria das mulheres realmente não tem orgasmo com a penetração, tal, que isso acontece com a maioria das mulheres mesmo, que isso não é necessariamente um problema, certo? Algumas mulheres vão entender isso e, ok, vão virar a chave quanto a essa questão. Agora, existem outras pessoas que têm isso com uma carga emocional maior, no sentido assim, de que o orgasmo, o prazer com a penetração, é como se isso fosse uma identidade de ser uma mulher de verdade, certo? De ser uma. Que mulher que não tem orgasmo na penetração não é mulher de verdade. Então, isso muitas vezes faz parte da identidade da pessoa. Então, isso tem uma carga emocional muito grande. Por que que eu estou falando desses exemplos, tá? O mesmo também crenças religiosas. A gente falou na nossa última tutoria lá na formação em terapia sexual sobre crenças religiosas. Geralmente são crenças que vão impactar na sexualidade e são crenças de alto valor emocional, que tem muita carga emotiva, muita carga emocional ali. Então, nessa primeira sessão, não é interessante que você fique ou tentando debater ou bater de frente ali com a pessoa, questionando determinadas crenças dela. Vai ter um momento da gente fazer isso durante o tratamento, se isso for importante, certo? Porque a gente vai demonstrar o impacto daquilo que a pessoa está acreditando na queixa sexual dela, mas nesse primeiro momento, se você ficar já conflitando ali com as crenças do seu possível paciente, do seu possível cliente ali, pode ser que dificulte mais você criar esse vínculo inicial, né? Como eu falei, vai ter um momento onde você vai poder fazer esses questionamentos, né, para a pessoa, para que a pessoa reflita, faça suas reflexões e você mostre para ela o impacto que aquela determinada crença está trazendo dentro da vida sexual dela. Não é dizer que aquilo que ela acredita é certo ou é errado, mas sim mostrar funcionalmente qual que é o impacto que aquela questão está trazendo para a vida da pessoa. Então, só uma sugestão para vocês. Nessa primeira sessão, escute mais, acolha mais, faça, né, faça ali, se você precisar fazer as suas anotações, né, ou as suas gravações, que seja. Lembrando que se você for gravar alguma coisa, lembre-se sempre de pedir permissão, tá? Para a pessoa que você está fazendo. Eu não gosto muito de usar esse tipo de prática, mas algumas pessoas gostam. Eu prefiro mesmo a velha anotação mesmo, certo? Mas tem algumas pessoas que podem achar isso aí interessante, certo? Então, trazer esse ponto para vocês. Evitem de entrar muito no conflitar ali com as crenças das pessoas, principalmente crenças que vocês percebem que tem mais carga emocional dentro delas. Vai ter um momento de vocês falarem sobre isso, né? Questionarem sobre isso. E aí, essa primeira sessão vai ser um momento onde a gente vai começar a fazer a nossa conceitualização de caso. Quem é do nosso time da formação também, eu falo isso quase todas as aulas. Eu digo que conceitualização de caso é uma coisa que vocês podem anotar esse nome aí para vocês pesquisarem depois, tá? Lá na formação a gente fala bastante disso. É a ferramenta mais importante que vocês têm dentro da terapia. Ela que vai determinar o sucesso ou o insucesso do seu processo terapêutico. O que é a conceitualização de caso? É você entender exatamente o caso que está ali na sua frente. Como que a vida da pessoa, que os acontecimentos que estão acontecendo ali, que já aconteceram na vida da pessoa, como é que o processamento da informação, as crenças que a pessoa acredita, os pensamentos, as emoções, esse monte, esse bololô de coisa, como é que isso está impactando na queixa sexual que a pessoa está trazendo, certo? A pessoa está lá, uma mulher reclamando falta de desejo sexual, ou um homem reclamando falta de desejo sexual, tá? Como que os pensamentos que aquela pessoa tem, as emoções que aquela pessoa tem, a forma que ela cresceu, se desenvolveu, as coisas que ela acredita, né, como ela se vê sexualmente, como ela acha que deveria ser uma relação sexual normal,
como que ela imagina que o que é o parceiro ou a parceira dela, sexualmente falando. Como é que todo esse jogo de crenças, de pensamentos, de emoções, como é que isso está impactando lá na falta de desejo dela? Ou a forma como ela está se relacionando, os aspectos da relação, como é que isso vai impactar na vida da pessoa? Então, essa é a conceitualização de casos. É montar esse quebra-cabeça para entender como que a vida que a pessoa tem, a forma que a pessoa pensa, as crenças que ela tem, as emoções que ela tem, como é que isso vai influenciar o comportamento dela e como que isso vai impactar ali na, na sua queixa, daquilo que ela está reclamando, tá? Então, nessa primeira sessão, a gente vai começar a fazer isso. Por que que eu digo começar? Porque muitas vezes isso vai se alongar por mais algumas sessões. Às vezes você consegue até fazer na primeira, mas geralmente você vai se alongar em mais sessões disso. E para a gente começar a fazer essa conceitualização, certo? Por isso que eu falei para vocês anotar, pegar alguma coisa para anotar, a gente vai começar com a nossa velha e boa anamnese, certo? E aí, dentro do contexto da sexualidade, o que que é importante, né? Eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos que é importante a gente não esquecer, tá? De perguntar. Você não precisa necessariamente encerrar a sua anamnese dentro da sua primeira sessão. Pode se estender por mais algumas, não tem problema, né? Então você tem que ter ali os dados básicos da pessoa, né? Nome, idade, data de nascimento, gênero, profissão, todos esses dados gerais da pessoa, certo? E aí você vai começar perguntando o motivo principal do atendimento, né? Por que que você veio procurar a terapia sexual? Qual o motivo que você veio? A pessoa vai contar a história dela. Tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos, tem pessoas que falam só, respondem só sim ou não, ou só balança a cabeça, sim, talvez, tá? E aí a gente vai perguntando, qual é o principal motivo que te trouxe, né, a terapia sexual ou a terapia? Há quanto tempo você está enfrentando esse problema, essa questão? A pessoa trouxe para você ali que está com dificuldade de ereção. Há quanto tempo você percebe esse problema? Quanto tempo que isso está te incomodando, certo? Como essa questão está afetando a sua vida diária e o seu bem-estar, tá? Então, essas são três perguntinhas básicas do motivo principal. Qual o principal motivo, né? Há quanto tempo que você está enfrentando esse problema e como essa questão está afetando a sua vida diária? O que que eu quero com essa pergunta aqui? Como essa questão está afetando a sua vida diária? Se isso é uma questão pontual que aparece só ali na hora da relação sexual, ou isso é uma coisa que já está atrapalhando, o trabalho da pessoa, que já está impactando em outros aspectos da vida da pessoa, certo? A questão, por exemplo, de pessoas que é muito comum de aparecer hoje em dia, relatando o uso compulsivo de pornografia. Às vezes chegam utilizando o nome vício em pornografia, certo? A pessoa chega com esse termo. Você vai ver que muitas vezes, quando a pessoa vem para a terapia por causa disso, essa questão já está impactando em outras coisas da vida. Às vezes no trabalho, às vezes nas relações sociais, a pessoa às vezes deixa de de sair de casa para ficar na pornografia ou ficar na masturbação compulsiva, entende? Então, nenhum problema quanto à masturbação, tá, gente? Só estou dizendo quando isso se torna uma compulsão que começa a impactar outras áreas da vida da pessoa. Então, é isso que eu quero saber com essa pergunta. Como essa questão está afetando a sua vida diária e o seu bem-estar? Se é só uma questão que vem para você na hora ali do sexo, ou se isso já está, né, impactando a sua vida de forma mais difusa, né, de forma mais grave, certo? Depois a gente passa para o histórico pessoal e familiar da pessoa. São aspectos importantes também para a gente perguntar. Sim, certo? Importante sempre você perguntar também sobre histórico médico, se a pessoa está sob algum tratamento, se a pessoa toma algum medicamento, se a pessoa tem algum diagnóstico já psiquiátrico de algum transtorno, né? Se sim, qual? Se está tomando alguma medicação, qual medicação que está tomando? Porque algumas medicações elas vão ter interferência na libido, por exemplo, certo? Medicamentos para depressão, medicamentos para ansiedade, principalmente
os medicamentos que são inibidores da recaptação da serotonina, que são, por exemplo, a sertralina, a fluoxetina, e outros medicamentos dessa família, eles costumam afetar a libido e são medicamentos muito consumidos hoje no Brasil, que são medicamentos para ansiedade, né? Ansiolíticos. Então é importante você saber disso, né? Vocês saberem disso, certo? Se está fazendo algum outro tipo de terapia, ou se já fez terapia em algum momento, né? Se fez, qual foi o foco do tratamento, né? Qual que foi o motivo que a pessoa fez, tudo isso é importante você ter, tá? Histórico familiar, se na família já teve algum problema, alguma questão, algum transtorno mental, algum transtorno emocional, certo? E aí também, como você descreveria a sua relação com os seus pais, irmãos durante a infância, relacionada a questões da sexualidade, se for o caso, né, que vocês estão, se for uma coisa específica nesse sentido, mas que a pessoa possa descrever um pouco como é que foi a relação com na família, como foi o desenvolvimento, tá? Porque muitas pessoas às vezes vai falar assim, não, foi tudo bem, foi tudo normal, tá? Nada demais. Ou muitas vezes a pessoa não quer comentar muito sobre isso. Ou não, igual aconteceu comigo no atendimento que eu fiz essa semana. Eu perguntei essa questão, a pessoa já trouxe um monte de coisas relacionadas ali à relação com o pai, né? Muitas coisas que aconteceram ali na infância e tal. Então, é uma coisa importante de você perguntar, porque senão às vezes a pessoa não fala, certo? E quando você chama atenção para esse assunto, a pessoa fala. E aí a gente entra no histórico sexual, certo? O que é importante a gente saber, a gente perguntar sobre início da vida sexual? Com que idade você iniciou sua vida sexual? Como foi essa primeira experiência? Isso é importante a gente saber, da pessoa falar. Quais lições você aprendeu dessa primeira experiência? O que você aprendeu nessa primeira experiência? E muitas vezes, quando a gente fala lições aprendidas, dá a impressão assim que são algumas coisas boas que eu tirei dali. Pode ser coisas boas, mas muitas vezes pode ser coisas não tão boas assim também, certo? Eu aprendi que sexo dói, né? Eu aprendi eu percebi que eu tenho que ceder à vontade da outra pessoa, né? Senão a outra pessoa pode me abandonar. Então, são coisas que às vezes aparecem nesse sentido. Quais foram as lições? O que que você aprendeu? O que que você trouxe? O que essa primeira relação impactou na sua vida, tá? Então, são perguntas interessantes. Como foi a sua primeira experiência? Certo? Perguntar sobre relacionamentos atuais e relacionamentos passados. Você está em um relacionamento atualmente? Se sim, por quanto tempo? Como é que está a sua relação? Como você descreveria a sua vida sexual atual? Se é satisfatória, não é satisfatória? Por que que não é satisfatória? O que que não está satisfatório? Certo? Se teve algum relacionamento mais significativo no passado, como é que eram as suas relações sexuais com esse outro relacionamento em relação ao que é agora, tá? O que que tinha antes que era mais interessante, o que que tinha antes que era menos interessante, como é que foi? Tudo isso são coisas interessantes de você perguntar, certo? Preferências e comportamentos sexuais, tá? Ah, se você tem algum tipo de preferência sexual que você gostaria de compartilhar aqui nesse momento, de repente as pessoas não se sentem à vontade de chegar numa primeira sessão e falar de preferências sexuais, se elas têm mais preferências homossexuais, se elas têm mais preferências heterossexuais, sabe? Então, de repente, às vezes ela não está tão à vontade ainda para falar sobre isso. Mas você pode perguntar se você tem alguma preferência sexual específica que você gostaria de compartilhar, certo? Se a pessoa quiser compartilhar, ela vai compartilhar. É interessante, galera, que vocês sempre façam essas perguntas num tom de convite, de convidar a pessoa a falar sobre esse assunto. E, se possível, sempre mostrar por que que é importante, por que que nós estamos falando sobre isso, tá? Para que a pessoa se sinta realmente convidada, e não ela se sinta acuada a ter que falar sobre sobre alguma situação, né? Se há comportamentos sexuais que você considera problemático ou que você gostaria de mudar, e que muitas vezes você vai ver as pessoas falando de fantasias sexuais, por exemplo, você pode ver pessoas falando, por exemplo, assim, ah,
eu transo com meu parceiro, mas eu fico pensando em outras pessoas, ou fico imaginando cenas de filme, né? E eu queria mudar isso aqui, eu acho que isso não está certo, eu acho que isso está errado, certo? Coisas às vezes simples, né? Não são coisas tão desviantes do padrão como a gente costuma imaginar, não necessariamente é uma parafilia, ou às vezes uma coisa mais complexa. Então, às vezes são coisas simples, certo? Ou às vezes vão ser coisas mais diferentes, né? Nem sei se existe esse termo mais diferente, né? Ou coisas diferentes, certo? Então é interessante você trazer essa pergunta à tona, entende? Isso que a gente chama de dar permissão para a pessoa falar sobre isso. Então, você ter uma ficha de anamnese, isso que eu estou falando aqui para vocês, eu estou lendo aqui do meu lado, isso é uma ficha, tá, que você pode ter, que é interessante que você tenha, principalmente nas primeiras sessões, né, nas primeiras vezes que você está atendendo, quando você estiver começando a sua carreira. Depois isso já vai meio que naturalmente, você já vai percebendo lá as perguntas que são mais importantes para você fazer. Mas de início, não tem problema nenhum você usar uma ficha ali de anamnese que pode te ajudar, certo? Aí você pode perguntar sobre questões sexuais específicas, isso se a pessoa já não tiver te falado, né? Sobre disfunções sexuais, se a pessoa, né, já experimentou ou experimenta algum tipo de disfunção, dor na relação, dificuldade com orgasmo, dificuldade com ereção, questões de ejaculação precoce ou retardada, se a pessoa já teve algum episódio disso, ou se tem, certo? Se ela já não te falou a esse respeito, certo? Se ela consome pornografia ou não, se consome com qual frequência, o que que ela pensa a esse respeito, tá? Se ela sente que o consumo de pornografia interfere na vida sexual ou em outros aspectos da sua vida, é um assunto interessante também para você perguntar, é uma coisa importante para você perguntar. Então, nós, como terapeutas sexuais, a gente tem que perguntar a respeito de pornografia. Porque a pornografia é sempre um problema? Não necessariamente por isso, mas é para entender qual que é a influência da pornografia na vida da pessoa, porque hoje, basicamente, todo mundo tem acesso à pornografia, tá? Todo mundo que começa a ter interesse sexual, que começa a sentir algum certo interesse sexual, o primeiro lugar que vai buscar é na pornografia, tá? Porque é onde está muitas vezes mais disponível. Nem todo mundo tem uma família ali com esse diálogo aberto para conversar sobre sexo, prazer e sexualidade dentro da família ou com seus pares, né? Com seus conhecidos. Então, muitas vezes vai para pornografia para aprender algumas coisas, né? Entende? Então, as pessoas buscam muito isso. O consumo é muito grande. Então, a gente tem que entender se isso está tendo algum impacto ou não ali naquela queixa que a pessoa está trazendo para a gente, certo? Então, é importante a gente perguntar sobre esse assunto. Traumas sexuais também é outro assunto bem melindroso, que às vezes a pessoa também não está muito à vontade para falar isso com você ali logo nas primeiras sessões, se a pessoa sofreu algum tipo de abuso, né? Se a pessoa teve algum tipo de trauma relacionado a questões sexuais. Mas você pode perguntar, já passou por alguma experiência traumática relacionada ao sexo? Se isso, né, se você quer falar sobre isso, tá? Se isso é uma coisa que te incomoda, certo? Se essa experiência, se a pessoa fala, né? Como essa experiência afetou a sua vida sexual, emocional, como é que isso é para você hoje? Se você sente que isso é uma questão que ficou lá, já foi superada, ou se você sente que isso é uma questão que ainda ah, é pesado para você, que isso influencia para você. Entende? Então, esses aspectos aqui específicos da sexualidade são importantes que você faça essas perguntas e tenha essas informações, para você ir montando esse quebra-cabeça aí da conceitualização. E aí a gente parte para a avaliação, né, do que a gente chama dos aspectos cognitivos, né, dos pensamentos, como acontece, como se dá, tá? Situações que geram pensamentos. Quais as situações específicas que geram pensamentos negativos sobre a vida, sobre a sua vida sexual? O que que acontece, por exemplo, em relação à sua sexualidade, que te traz pensamentos ruins, que te traz alguns pensamentos negativos? Né, pedir para a pessoa descrever alguma situação recente
que tenha trazido algum pensamento negativo para a pessoa em relação à sexualidade. Trabalhar com pensamentos automáticos, fazer aquilo que a gente chama de diário de pensamentos automáticos, isso é super importante. Você perguntar para a pessoa quais são os pensamentos que passam pela sua mente durante a atividade sexual. E isso você pode perguntar tanto no seu consultório, como pedir para a pessoa levar isso como tarefa de casa também. Fazer um diário de pensamentos. Pensa na situação sexual. Quando você estiver vivendo a situação sexual, começa a prestar atenção que tipo de pensamentos costumam rondar a sua mente, a sua cabeça, tá? Quando seu companheiro ou sua companheira vai chegar perto de você com algum interesse, com alguma intenção sexual, o que que passa na sua cabeça? Putz, lá vem ele de novo, lá vem ela de novo. Nossa, será que dessa vez eu vou conseguir? Ou não? Uau, que massa, hoje vai ser foda. Né? Que tipo de pensamentos que passam pela mente da pessoa? Esses pensamentos dizem muito como que está o processamento da informação relacionado à sexualidade na mente da pessoa. Esses pensamentos são geralmente positivos, geralmente são negativos? Você pode perguntar isso, tá? Ou são indiferentes, certo? Ah, se você pode perguntar a respeito de crenças também mais profundas, né, relacionadas a questões religiosas, se você é uma pessoa que pratica alguma religião, certo? Se você acha que isso tem algum impacto ou não na sua vida sexual, certo? Questões de valores morais, se a pessoa, se você percebe que essa questão traz alguma influência para a sua vida sexual ou não, tá? Isso também, muitas vezes, é importante a gente ter essa avaliação. A gente também vai fazer o que a gente chama de avaliação emocional, tá? O que que é avaliação emocional? Perguntar que emoções você sente, você costuma sentir durante a relação sexual, tá? Ou quando envolve alguma coisa relacionada a isso. Quais emoções você costuma sentir durante a sua atividade sexual? Essas emoções são consistentes, são sempre as mesmas emoções, ou elas variam de acordo com a situação, de acordo com a pessoa, tá? Se são emoções consideradas positivas, ou se são emoções consideradas negativas, né? Se você sente vergonha, culpa, raiva, tá? E se você acha que essas emoções têm alguma influência na sua vida sexual, certo? Avaliação comportamental, né? Quais os comportamentos você adota durante a sua atividade sexual? O que que você faz, por exemplo, se você percebeu lá durante a sua relação que você broxou? Vamos ver que um cliente seu traz essa questão para você, né? Dificuldade de ereção. E aí, quando você está na relação que você percebeu que você perdeu a ereção, e aí, o que que você faz? Tá? Como é que você age diante de uma situação dessa? Certo? Existe algum comportamento que você tem na hora da relação que você gostaria de mudar ou que você gostaria de melhorar, certo? Você percebe que você tem algum tipo de compulsão ou que você tem algum tipo de evitamento, que você evita ter determinadas relações, determinadas práticas, por medo de você não conseguir, por medo de falhar, tá? Ou por achar que aquilo é inadequado para você, certo? Ou de ficar imaginando o que que o seu parceiro vai pensar de você. Quer ver um exemplo que a gente vê muito comumente, né? É muito comum, e muito comum mesmo, certo? Homens sentirem prazer com toque anal, né? O famoso fio terra, ou mesmo carícias mesmo, certo? O conhecido também beijo grego. É muito comum homens sentir prazer com isso, tá? E muitas vezes eles têm vergonha de expor esse comportamento, ou mesmo evitam esse comportamento, mesmo sendo um comportamento que é prazeroso para eles, por vergonha de achar que ele é menos homem por causa disso, ou de ficar imaginando o que que a parceira dele vai pensar se ela descobrir que ele gosta de carícias ali naquela região, tá? E às vezes a parceira realmente pensa mal mesmo, tá? A parceira começa a não entender, achar, ué, como é que pode um homem gostar desse negócio? Certo? E são situações que a gente costuma ver com bastante frequência, tá? E aí, né, como até a Carol falou mais no início da nossa aula aqui, os objetivos terapêuticos, as metas para terapia. O que que você, qual que é o objetivo que você tem aqui com o nosso tratamento, tá? Você veio aqui para atingir qual objetivo? O quê?
quais são os seus principais objetivos é, com a terapia sexual? O que que você espera alcançar nesse processo terapêutico? Tá? Qual a expectativa que você tem? Quais as expectativas que você tem em relação ao terapeuta, né, a mim, terapeuta, e ao nosso processo terapêutico, certo? Você está comprometido, né, ativamente a participar das nossas sessões e das tarefas que a gente vai passar entre as sessões? Isso é importante a gente trazer essa pergunta e aí a gente vai explicar, tá? O que que como vai se dar o nosso trabalho, né? O seu trabalho, como que você pretende conduzir as suas sessões. No nosso caso mesmo, né? No meu caso, ou no caso que eu ensino dentro da formação, a gente sempre trabalha com a ideia de um setting colaborativo. O que que é isso? A nossa relação terapeuta-paciente não é aquela relação, o terapeuta sabe, o paciente não sabe, né? O terapeuta vai falar e o paciente vai só obedecer. Não. Dentro desse aspecto aqui, a gente trabalha dentro do que a gente chama de colaborativo, setting terapêutico colaborativo. O nosso cliente, ele tem que entender, né, como é que vai se dar, né, o tratamento, e ele também tem que fazer parte ativamente das escolhas das melhores práticas e técnicas que a gente vai usar ali para tentar intervir naquilo que ele está reclamando, certo? Ele tem que fazer parte dessa prática, de escolher as ferramentas que a gente vai. Você joga as ferramentas na mesa, fala das possibilidades. Olha, a gente pode ir por aqui, por esse caminho, por esse, tá? Qual aqui que você acha que vai ser mais interessante para você? Por que que é interessante a gente trazer o cliente para para ser ativamente colaborativo dentro do processo dele? Porque aí é mais fácil dele aderir ao tratamento, né? As propostas que a gente faz. Porque se você simplesmente impõe, faça isso, pode ser que ele não vá fazer. Pode ser que aquilo não seja viável para a pessoa fazer. Então, às vezes você vai propor assim, você tem que masturbar, você tem que começar uma prática de masturbação para você conhecer melhor o seu corpo, né? Se tocar mais. Mas será que essa pessoa tem condição de fazer isso? No sentido assim, no relacionamento que ela está, não sei se é uma pessoa que está casada lá, que tem filhos e tal, será que ela tem, inclusive, privacidade para fazer isso? Entende? Então, isso tudo tem que ser trago como um convite. Você pergunta para a pessoa: olha, você acha que você tem condição de fazer, de começar uma prática de masturbação? Como é que você acha que seria isso para você? Aí você fala: ó, isso é importante para isso, por isso e por isso. Mas o que que você acha? Você acha que você tem condição? Você acha que isso é viável para você? Tá? E a pessoa vai te falar: não, pode ser, eu posso tentar, vamos ver como é que vai ser. Outra pessoa vai falar assim: não, não quero, não consigo nem imaginar eu fazendo isso. Tá? Então não vai adiantar você mandar a pessoa fazer, porque ela não vai fazer. Até pode falar para você que vai fazer, mas não vai, certo? Então, sempre traga essa ideia desse setting colaborativo, entendeu? E aí, por fim, e outras observações que você acha importante, né? Observações iniciais sobre o comportamento da pessoa ali durante as suas perguntas, tá? Perguntas que você faz, que você viu que trouxe uma carga emocional para a pessoa, ou a pessoa começou, às vezes, até a chorar, ou a pessoa começou a desviar daquele assunto, não querer tocar naquele assunto, ou a pessoa, às vezes, ou você percebeu que a pessoa ficou até com um semblante de raiva de você falar sobre aquilo, tá? São coisas importantes para você, devem chamar a sua atenção, porque você sabe que aquilo ali é um assunto importante. Aquilo ali é algo que está mexendo, tá? Então, reações emocionais que você percebe, é importante você anotar ou você trazer isso depois no outro momento, tá? Ou qualquer outra informação adicional que seja relevante ali para o caso que você está atendendo, certo? E aí sempre você reservar ali, nem que seja 10 minutos ali no final da sessão, para você explicar para a pessoa, né, como é que vai ser o trabalho, por onde nós vamos conduzir, né, o nosso trabalho. Principalmente você demonstrar para a pessoa que você entendeu do que ela está falando. Uma técnica bem interessante para isso é o seguinte: a pessoa está te explicando a situação dela, que eu estou num relacionamento há tanto tempo, né, desde que a chegada dos filhos eu percebi que a minha libido diminuiu e o meu parceiro vem me cobrando muito, tal. A pessoa está explicando a história dela lá, né?
e você vai, depois que ela termina de falar, você refala a fala dela. Fala assim, então deixa eu só ver se eu entendi o que que você está dizendo. Então você está há tanto tempo no relacionamento, a sua relação está assim, assim, assado, depois dos filhos aconteceu isso e aquilo, tá? Eu fiz isso essa semana no atendimento. Tá? Exatamente o que a pessoa me falou, eu refalei de novo, só que com essa frase. Deixa eu ver se eu entendi o que você está querendo. E aí a pessoa virou para mim e falou assim: é exatamente isso. Você entendeu qual que é a minha questão, qual que é o meu problema. Eu só repeti aquilo que ela falou, certo? Mas isso demonstra que eu estava atento à fala dela, que eu estava ali, presente para ela. Isso já cria uma conexão muito interessante, tá? Para que a pessoa entenda que você está entendendo o que que ela está falando e que você é um possível fonte de, de melhora, de cura ou do objetivo que a pessoa está traçando ali, tá? Então, pessoal, falei demais, né, aqui hoje, né, sobre vários assuntos aqui, né? Não tem como aprofundar muito em cada um deles aqui. Quem quiser se aprofundar, convido lá para vir para a nossa formação em terapia sexual. E estou aberto para vocês perguntarem, né? Quiserem comentar alguma coisa. Deixa eu ver no chat aqui o que que vocês estão falando aqui, né? Ah, ainda em relação aqui à questão da, de atender de graça, né? Às vezes eles só querem uma técnica que resolve e nunca mais aparece. Sim, a gente vai ver muito isso mesmo, de pessoas que chegam lá querendo soluções mágicas, né? Querendo soluções para resolver na hora, tá? Carol, eu vi que você levantou a mão, tá? Daqui a pouquinho deixa você falar. Deixa eu só terminar de ler aqui as mensagens do chat. A Nirley comentando, quando você faz a primeira sessão gratuita, fica parecendo que você está implorando por pacientes. Então, se você só atrai pessoas com poucas condições. Eu também já tive essa percepção, Nirley. Também já vi isso aqui, tá? A Jéssica falando, eu aviso que estou anotando para lembrar, exatamente, tá? Mas eles perguntam, o que que tu está anotando aí, né? Você pode falar, não, estou anotando o que você está me falando, porque é importante que a gente precisa voltar nesse assunto aqui depois, mas eu não quero cortar a sua linha de raciocínio, então eu anoto para depois a gente voltar, certo? A Rita falando que chegou, gratidão, professora, Alagoga, mora na cidade do Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda, Rita. Sempre que quiser estar aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Boa noite. Hanna, muito bom, Bruno. Quero mais informações sobre a formação. Beleza, Hanna, eu vou. Você pode me chamar no privado, né? Que eu te passo as informações todas direitinho, beleza? Ou senão eu mesmo te chamo lá no grupo depois. Pode deixar que eu te passo detalhadamente todas as informações da nossa formação, beleza? Lá pelo WhatsApp. Chá comigo. Chá com nós. Fala para nós, Carol. Fala comigo. Qual que é a sua dúvida? Então, quando eu comecei a fazer terapia, né, eu tinha muitas questões, tipo assim, não muitas, mas algumas questões sexuais para levar ao meu terapeuta, Sim. sendo que ele não trabalha nessa área. Aham. Mas eu morria de vergonha. De tipo, o que ele vai achar? O que ele vai pensar de mim? Sabe? Uhum. Aquelas perguntas bestas que a gente faz. Sim. Mas depois de uns, uns 3 meses, eu consegui realmente me abrir com ele, Uhum. né? E foi Sim. muito legal, porque o processo terapêutico ele funcionou de uma forma muito mais rápida. Falar nisso, mandei mensagem para ele hoje. Que E bom. aí, o meu questionamento era tipo, ele disse que sempre soube, né? Sempre entendia que eu tinha questões assim extras para trazer, mas ele não me falava, ele não Uhum. comentava, ele não me perguntava. Uhum. Ele queria que eu chegasse a esse ponto para que depois a gente pudesse discutir com isso. Uhum. E eu também ficava perguntando para ele: o que que você está anotando? Hein? O que que você tá fazendo aí? E eu comecei a anotar também algumas coisas durante a sessão que era para eu mesma não esquecer. Aham. É, mas a questão é essa, né? Tipo, se eu vejo alguma coisa, se eu
tenho ali, né, o meu achismo, porque a pessoa ainda não falou sobre. Uhum. Eu devo perguntar, eu devo, assim, jogar no ar, como se fosse um supondo que, talvez, não sei o que que você acha disso, daquilo, e ver como a pessoa vai reagir? Ou eu espero que ela traga aquilo ali para mim, para que a gente possa coisar e eu falo, ah, sempre soube. Agora vamos discutir sobre isso. Aham. Então, você levou a informação, você levou a questão sexual para ele depois em algum momento, tá? Pode ser que se fosse outra pessoa, nunca levaria, entende? Pode ser que nunca levaria, porque sentia justamente essa vergonha que você estava sentindo, o que que a pessoa vai pensar, será que eu posso falar sobre isso? Será que esse aqui é o momento adequado, né, para falar sobre essa Uhum, questão, tá? Às vezes a pessoa foi tão sexualmente reprimida que ela não vai falar, certo? Ela não vai falar. Então, isso até é uma coisa que eu aprendi, foi na pós-graduação, né, que eu fiz, né, com a minha grande professora, a doutora Aline Sardinha, e ela bate muito nessa tecla. Ela fala, é, é responsabilidade nossa, como terapeuta, trazer esse tema para para a mesa, né, para o jogo. Como eu falei, não necessariamente você precisa já de uma pergunta direta e clara para a pessoa. Você pode ambientar o seu consultório, mostrando que isso é um assunto bem-vindo. Como eu falei, não precisa colocar foto de pênis e vulva parada no seu consultório, não é isso não. Você pode colocar um livro relacionado ao assunto, uma bandeirinha, né, alguma coisa relacionada que tenha a ver com o assunto, certo? Uma frase, né, no quadro, alguma coisa assim, que leve a pessoa a sentir que esse é um assunto bem-vindo, tá? Se uhum, mesmo assim ela não traz, se ela não traz isso, você percebe que tem algo ali, que geralmente tem, tá? Que a sexualidade ela atravessa praticamente todas as áreas da nossa vida, tudo né? Então, mesmo porque a sexualidade não se diz só de sexo, né? Mas sim de de do ser, identidade do de estar. identidade de gênero, por exemplo. Olha como é que isso influencia na vida da pessoa. Uhum, Demais da conta, muito. Demais da conta é coisa de mineiro, né? Porque eu sou mineiro, né? Então não tem como separar. Mas, e aí, se você não percebe que mesmo assim ela não traz, aí você aproveita aquilo que a gente chama de janela de oportunidades, certo? Igual quando vai fazer educação sexual com criança e adolescente. A gente tem que aproveitar as janelas de oportunidades, certo? Aqui é a mesma coisa. A pessoa às vezes está falando, igual eu falei lá, né? A pessoa às vezes está falando ali de uma ansiedade, certo? Ou ela citou às vezes que está tomando algum medicamento, né, para ansiedade. Você, assim, despretensiosamente pergunta aí, e como você acha? Você percebeu que você teve alguma alteração ali na sua vida íntima com o seu parceiro? Você não notou que esse medicamento diminuiu às vezes a sua vontade ali em relação à sua vida íntima? Ou você percebeu que essa ansiedade está atrapalhando alguma coisa no seu casamento, ali na sua intimidade? E você vê se a pessoa adentra mais no assunto, se ela vai escapulir pela tangente, né, do assunto, uhum, mas sempre traz isso na forma de um convite. Se ela fugir demais do assunto, você não vai ficar ali, né, martelando, martelando, é, sobre aquilo, tá? Agora, se você percebe que realmente tem um negócio ali que tem que ser falado, que você tem que mexer naquilo ali, né? Aí você vira para a pessoa e fala assim, olha, depois de algum tempo, né, você está tratando, fala assim, ó, eu tenho uma questão que eu estou percebendo que é importante, tá? Eu acho que seria importante a gente falar, tratar de alguns assuntos da sua vida íntima, porque isso aqui está me parecendo que isso está influenciando nisso, nisso e nisso na sua vida, né? No problema que ela está trazendo, por exemplo. Que você acha da gente entrar nesse assunto? Você acha que é viável para você? Você acha que seria que a gente pode falar sobre isso? Aí você vê o que a pessoa vai, né, e traz sobre aquilo. Você vai falar assim, ah, não, eu não queria tocar, falar sobre isso, acho que isso acho que isso não tem nada a ver, né? Que não, então, beleza, você espera o momento dela. Mas dê a permissão. Entende? Você tem que dar a permissão. Dar permissão é isso, né? É a pessoa entender que eu posso falar sobre esse assunto aqui. que é um ambiente seguro para ela Exato. poder se abrir. Isso. Aquele lance do conforto, de saber do seu Isso. terapeuta.
Exatamente. Eita, troca. Ela tem que ter essa noção. Esse assunto eu Uhum. posso falar aqui. Se ela vai falar ou não, aí realmente é ela que vai, né, a pessoa que vai decidir isso, se ela quer falar ou não desse assunto. Mas ela tem que ter a plena certeza que esse assunto é bem-vindo aqui, que você pode falar sobre isso sem problema algum, tá? Ao passo que, se você nunca tocar nesse assunto, pode ser que também que ela nunca vai trazer, porque às vezes ela nunca vai se sentir permitida a falar sobre aquilo. Se a sua sala não tem nada que reflete aquilo, né? Se você não sabe nem se isso é questão para levar para terapeuta ou se às vezes é questão só de ginecologista, certo? Então, se a pessoa não sabe que ela pode falar sobre isso ali naquele momento, ela nunca foi permitida a falar sobre isso, tá? Inclusive, na nossa formação, a gente fala sobre níveis de intervenção. O primeiro nível de intervenção é a permissão. Quando eu brinquei com vocês, que até às vezes a gente resolve coisas com uma única sessão, às vezes acontece. Por quê? Porque às vezes a pessoa só precisa de uma permissão para falar sobre determinado assunto. Só quando ela se sente aberta ali para poder falar sobre aquilo, só o fato dela falar já vai abrir um monte de coisa, já vai resolver um monte, já vai de abrir um monte de chave ali para a pessoa, certo? Esse é o primeiro nível de intervenção, uma simples permissão para você falar sobre o assunto. Isso serve para psicólogos, serve para terapeutas, serve para enfermeiros, serve para médico, para qualquer profissional da área de saúde. Que essa pessoa, às vezes, vai ter uma única oportunidade, às vezes, por exemplo, vai num médico ou numa pessoa assim, às vezes é uma única oportunidade que essa pessoa tem na vida de falar sobre esse assunto. E às vezes está incomodando tanto. E aí, se o profissional não dá essa abertura, essa permissão, a pessoa às vezes nunca mais vai ter essa possibilidade. Beleza? Obrigada. Por nada. Belezíssimo. Como sempre, respostas completíssimas. Incrível. Obrigado, galera. Magnífico. Pessoal, mais alguma dúvida, que vocês tiverem, tá? A Nirley está comentando aqui, né? Eu atendi uma paciente que já estava há um ano fazendo terapia com psicólogo e nunca conseguiu falar sobre sexualidade. E essa era a causa da procura da terapia. Olha para você ver. Eu penso que nós, terapeutas, devemos ser pescadores. Exato. E nós, terapeutas, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de ciclo da evitação, né? Muitas vezes você vê... Gente, nós, terapeutas, nós também crescemos no mesmo ambiente que os nossos pacientes cresceram, na mesma cultura, no mesmo local. Então, a gente também tem as nossas dificuldades, certo? Então, muitas vezes, principalmente terapeuta que não é da área da sexualidade especificamente, mais ainda, tá? Ele pode ficar com vergonha de entrar nesse assunto, porque às vezes o próprio terapeuta às vezes também é cheio de tabus relacionados à questão da sexualidade, ou porque a pessoa acha que ela tem alguma dificuldade na sexualidade dela, que ela não tem capacidade de poder discutir isso com o cliente. Tudo são crenças também que os terapeutas têm, que a gente tem que ir quebrando isso aí também. Beleza? Então, galera, muitíssimo obrigado aí pela atenção de vocês. Fique lá com a gente. Quinta-feira que vem a gente traz mais um assunto para vocês aqui, tá? E convido mais uma vez a vocês a virem conhecer a formação em terapia sexual, um lugar que vai aprofundar muito mais tudo isso aqui. Beleza? Uma ótima noite para vocês e a gente se vê na nossa próxima quinta.